Eu queria prosseguir pedindo, então, ao professor Eduardo Viola para fazer a sua apresentação agora. E, ao final, falará, então, o professor Jorge Tolorava, que nos vem da Rússia. Obrigado. Ok, bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer então, à Prefeitura do Rio e ao BRICS Policy Center pelo convite, particularmente ressaltar a importância do BRICS Policy Center nas instituições brasileiras de pesquisa, porque está colocando como centro de sua missão a pesquisa sobre um grupo de países que é decisivo e fazer isso de um modo academicamente científico, independente. Tá? Em segundo lugar, eu queria pedir desculpa por ter chegado atrasado, foi superado totalmente a minha visão sobre o que seria o trânsito de Ipanema até aqui, digamos. Mas, então, por isso que não falei quando me correspondia, fui surpreendido, assim, mas eu queria, então, começar dizendo que a minha abordagem é diferente da que predomina no debate público brasileiro. E é uma abordagem que tem, obviamente, mais é uma abordagem assim que não deriva, digamos, dentro da teoria das relações internacionais, da teoria dos regimes internacionais, que é a dominante ainda no mundo, mas em declínio do ponto de vista da análise das questões de governança global, e particularmente de governança do ambiente global. De fato, em relação a Rio, o que eu vou colocar sobre a Rio +20 é uma visão negativa, não é novidade para quem sigue meus trabalhos, eu falo isso desde a eleição americana de novembro de 2010, a vitória do Tea Party em novembro de 2010, a dinâmica do sistema internacional era para impasse total, bloqueio de qualquer possibilidade de progresso significativo no sistema internacional. Tá? Então, em primeiro lugar, eu quero colocar que o que é chave no sistema internacional é analisar o que são 8 países fundamentais, tá? 3 que são no centro do sistema, né? Algo assim como superpotências do sistema, embora não no sentido neorrealista da palavra superpotência, que são Estados Unidos, a União Europeia e China, né? A União Europeia como unidade nesse caso, digamos, tá? E 5 que seriam grandes potências, 4 que são as conhecidas, Rússia, Brasil, Índia e Japão, mas uma quinta que muito poucas pessoas dão relevância aqui no Brasil, mas que é decisiva, que é a Coreia do Sul, que é muito, muito mais importante que a África do Sul, para a dinâmica do mundo, inclusive porque é um país que está na frente na transição para a economia de baixo carbono, é um sistema que aponta nessa direção como apenas os países do norte da Europa se equivalem, digamos, e não o conjunto da União Europeia. Tá? Bem, qual é o ponto fundamental do problema da governança hoje, da arquitetura da governança global e especificamente da governança ambiental? É o que falava Ana agora. É o princípio da soberania nacional. Para ter governança global, você tem que transcender o princípio clássico de soberania nacional. As Nações Unidas foram fundadas em 45 no princípio da soberania nacional. Era outro planeta, outro mundo em 1945, mas mesmo que sejam apenas 65 anos, não tem nada a ver com o mundo atual, tá certo? Então, nós temos uma obsolescência clara do sistema das Nações Unidas, que não se corresponde em absoluto com o mundo de hoje. E não apenas o que no Brasil é óbvio do ponto de vista do Conselho de Segurança. Esse é o mantra brasileiro, que é um mantra muito estreito, porque só enfatizando numa área maximizadora, digamos, de algum interesse nacional brasileiro. Mas, na verdade, do ponto de vista analítico, mais sofisticado, é decir, em todas as áreas que o sistema da ONU é obsoleto porque continua baseado no princípio da soberania nacional. Inclusive, o Conselho de Segurança, que é baseado num princípio de soberania nacional mais estratificado, também está baseado, pelo menos, num princípio de soberania nacional quase absoluta dos membros permanentes do Conselho de Segurança. E depois, nas outras áreas, nem se fala, porque não tem privilégios de países segundo o seu peso no sistema internacional, econômico, demográfico, de recursos e de capacidade científico-tecnológica para dirigir a dinâmica da humanidade. Tá? Então,
que acontece? Nós estamos neste momento em uma crise constitucional do sistema ONU que precisa uma reforma profunda, mas não há atores para essa reforma profunda. Tá? O único ator desses 8 países, o único ator que tem uma posição mais responsável, embora não totalmente suficiente, de reforma do sistema internacional, no sentido da superação do princípio de soberania nacional do sistema ONU, é a União Europeia. Tá? Mas por quê? Porque, em parte, porque ela foi construída superando no nível regional o princípio da soberania nacional e com problemas. Por isso que é uma tragédia para a humanidade a atual crise da União Europeia, que foi um erro decisivo, a unidade monetária sem a unidade fiscal, digamos, isso é óbvio hoje, digamos. Tá? Mas os outros países são, em graus diferentes, claramente soberanistas. Não podemos dizer com um certo, complacência, exagero, que a União Europeia é pós-soberanista. Os outros 7 são soberanistas, em graus diferentes. Não podemos dizer que Coreia do Sul e Japão são, dentro do soberanismo, os menos. E o extremo oposto do soberanismo está, dentro desses 8 países, nos Estados Unidos, China, India y Rusia. China y Rusia, por razones obvias, son regímenes no democráticos. Os regímenes no democráticos, por razones que no pueden desenvolver agora, só podem enfatizar o princípio da soberania nacional. Ou seja, no sentido de que ceder soberania, tanto para dentro da sociedade, no sentido de uma democracia, quanto para fora, para cima, para uma estrutura supranacional, é totalmente ameaçador e intrinsecamente incompatível com um regime não democrático. E no meio, entre esses, um pouco entre desse lado, digamos, a União Europeia, depois Coreia e Japão, no extremo oposto, China, Rússia, Índia e Estados Unidos, temos Brasil e África do Sul. Basicamente, são claramente mais soberanistas que Japão e Coreia do Sul, muito mais que a União Europeia, mas menos que China, Índia, Rússia e Estados Unidos. Embora de um modo bastante contraditório. A África do Sul é mais consistente, porque o Brasil é bem ambivalente, ambíguo, esquizofrênico em algumas coisas, como na maioria das áreas, digamos assim. Então, partindo desta realidade, por que se nós temos uma apenas das 3 superpotências favoráveis à construção de governança global ambiental e de governança ambiental geral, e nós temos as outras 2 resistentes, ou seja, uma superpotência reformista e 2 superpotências conservadoras, e depois das 5 grandes potências, nós temos 3 que China, Índia, que são claramente conservadoras, e as outras 3 em uma situação intermediária. Podemos dizer, é toda uma estrutura que não é favorável à reforma. Mesmo que houvesse maioria de potências reformistas, não seria fácil. Se nós temos minoria, é óbvio que é difícil. Este é o lado negativo. Por que a Rio +20 vai fracassar? Tá? É dizer, isso parece bastante óbvio hoje, mas eu falo isso desde novembro de 2010. Tá? Agora, mas os problemas que a Rio +20 coloca são problemas centrais da humanidade, tá certo? Isso é um ponto-chave, digamos. Ou seja, uma coisa é a incapacidade de construir governabilidade global, institucionalidade para tal, hoje, no momento atual. Outra coisa é cada ano, cada mês que passa, isso é mais necessário. E os processos de transformação do sistema internacional podem ser muito rápidos em determinadas questões, ou seja, porque nós vivimos em um sistema complexo, aberto, cada vez mais submetido a dinâmicas de transformação exponencial, que podem desenvolver-se originalmente em subsistemas do sistema global, mas tornar-se rapidamente pervasivos. Então, veja bem, eu não sou uma pessoa que vê o mundo fechado, tenho uma visão pessimista sobre a Rio +20, mas em absoluto vejo o mundo fechado no futuro, é um mundo aberto. Tá? Então, partindo de tudo isto, agora queria dizer só uma coisa. Os BRICS, é dizer, claramente, os BRICS não são um bloco no sistema internacional. É uma retórica de bloco que, por diferentes razões, os 5 países falam. Tá? Mas, na verdade, eu não tenho tempo para me estender nisso aqui, obviamente, digamos, mas eu
poderia falar do ponto de vista do que como é percebido e definido o interesse nacional de cada um dos 5 países. Quais são as características, quais são as culturas e os comportamentos desse país na área de segurança internacional, de economia internacional e de ambiente global e particularmente em relação à transição para uma economia de baixo carbono, para mostrar diferenças extraordinárias entre os 5 países. E em muitos casos, maior proximidade de alguns desses 5 países com outros países desses 8, que eu mencionei, e que, claro, a África do Sul não seria parte disso, digamos, tá? Mas que são desses 8 países que são, assim, decisivos para a dinâmica do sistema. Então, eu não tenho tempo disso, mas, veja bem, não tem uma agenda, isso discordo totalmente de Ana e de algum modo de Fátima, não tem uma agenda possível dos BRICS para Rio +20, nem para nada no futuro, digamos, tá? Tá bom. Então, então, indo agora para o que eu acho são os passos próximos futuros, não porque esteja hoje na agenda a maioria dos países está apenas parcialmente na agenda da União Europeia, da Coreia do Sul, tá certo? Do Japão até certo ponto. Mas quais são os passos futuros de uma reforma efetiva do sistema ONU que possa promover governança ambiental global? Tá? Não vai acontecer nem na Rio +20, nem nos próximos 2 ou 3 anos. Não é isso. Esse é um horizonte de uma década, pelo menos, se não mais, dependendo de como se aceleram ou não transformações do sistema internacional. Um ponto-chave que eu quero deixar claro é que hoje vivemos uma era da superação, ou ameaça de superação, de 7 dos 10 limites planetários. O que a ciência nos diz está totalmente desfasado. A ciência teve uma revolução extraordinária nos últimos 20 anos de complexidade, de compreensão interdisciplinar de problemáticas que 20 anos atrás conhecíamos elementarmente apenas, tá? E que isso, a maioria das pessoas que trabalham com ciência social não tem ideia, digamos, tá certo? Tendemos às ONGs, tá certo? São esses ciclos, ou seja, que são fundamentalmente o ciclo do carbono, que é a da mudança climática, o do nitrogênio e do fósforo, que são importantíssimos, que a maioria das pessoas não tem ideia também, a da biodiversidade, que é mais conhecido porque vivimos no Brasil, da água doce, da mudança do uso da terra. Esses limites planetários estão ou superados ou na beira de ser superados, tá? E por isso que nós estamos em um mundo radicalmente diferente do que estávamos 50, 60 anos atrás, mas mesmo 20 anos atrás, quando se fez a Conferência do Rio. Então, nesse quadro, qual é a agenda de reformas? Desde o menos ambicioso e mais possível até o mais ambicioso. O menos ambicioso é a criação de uma Organização Mundial Ambiental, que não vai acontecer na Rio +20, tá certo? Isso é só apoiado basicamente pela União Europeia e pelos países africanos por razões diferentes, nos 2 casos, mas obviamente que tem a resistência dos BRICS, exceto a África do Sul, tá? Essa é algo que é possível em um prazo relativamente curto, criar uma Organização Mundial Ambiental, com poderes, com dentes. O PNUMA não tem o menor dente, ou seja, as instituições que hoje lidam a Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU é praticamente irrelevante, digamos. Tá? Então, essa organização com dentes, que consiga articular todos os 400 tratados ambientais que existen, que consiga ter, digamos, uma capacidade de visão estratégica do ambiente global futuro, uma visão estratégica normativa, promovendo a produção de soft law e depois hard law no ambiente global. Capacidade de monitoramento da contribuição de cada país e do comportamento responsável ou não de cada país para o ambiente global. Tudo isto são dimensões de polícia ambiental, que politicamente correto na ONU todo mundo não quer falar, mas é óbvio que se você quer ter governança global e resolver o problema, você tem que ter polícia ambiental, digamos, é evidente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Isto é possível nos próximos anos, tá? Não na Rio +20. Bom, o segundo ponto que me parece fundamental é a criação
de um Conselho de Desenvolvimento Sustentável, mas não nos moldes que está sendo discutido hoje. Isto que eu estou propondo, em grande medida, está baseado no que é proposto por um grupo de cientistas do Earth System Governance, digamos que é um grupo de cientistas de todo o mundo, do que eu participo, inclusive, digamos, mas não numa posição central. Tá? O segundo ponto é, então, criar esse Conselho de Desenvolvimento Sustentável que seja uma espécie de núcleo da Assembleia Geral das Nações Unidas, baseado em um princípio de importância relativa dos países no sistema internacional, e não no princípio um Estado, um voto que está baseado no sistema das Nações Unidas. Então, mais ou menos, uma coisa que a gente pode falar assim, é que esse sistema, esse núcleo da Assembleia Geral das Nações Unidas, que seria o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, que seria o equivalente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas baseado num princípio diferente, porque teria algo assim como 60% dos votos membros permanentes, que seria mais ou menos os G20, digamos, tá? E outros 40% ou 30% para o resto dos países rotativamente, digamos. Isto seria totalmente, ao mesmo tempo, nenhum país teria direito a veto, e nenhum país teria, isto é muito diferente nesse sentido do Conselho de Segurança da ONU. Mas se introduz o princípio de realismo, que en un sentido, digamos, o sea, de un mundo globalizado, de un mundo onde a soberanía nacional é limitada claramente pelos mercados e pelo transnacionalismo, seja em fluxo de matéria, energia e conhecimento, seja em termos de todos os problemas dos limites planetários. Então, esse Conselho de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, essa espécie de metafóricamente, una combinación de G20ización y Conselho de Seguratización da Asamblea Geral das Nações Unidas, mas tirando os males dos dois lados e vendo as coisas mais benignas, digamos, né? De realismo e nesse sentido democrático, digamos, né? Porque os países têm que ter capacidade decisória de acordo com sua importância populacional, econômica e ciência e tecnologia e demais, digamos, tá? Então, este seria um segundo passo. O terceiro passo seria uma mudança da missão das organizações econômicas do sistema ONU, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial de Comércio e Banco Mundial, no sentido de introduzir na sua missão central o reconhecimento dos limites planetários, tá certo? Ou seja, o reconhecimento, não é aqui a questão de proteção ambiental, porque a ideia de proteção ambiental, gente, hoje, em 2012, não dá para falar como em 1992. Em certo sentido, é um nível muito primário que a gente fala, como muitas terminologias são parecidas às de 1992, quando a ciência fez uma revolução nesses 20 anos. Então, a introdução dos limites planetários, digamos, tá? Dentro das organizações do sistema ONU. Retoricamente, isto, em geral, nos países desenvolvidos é reconhecido, porque a comunidade científica é poderosa. Agora, é só uma retórica, mas nunca, em geral, é internalizado nos comportamentos dos Estados nacionais, entre outras coisas, porque as maiorias para isto ainda são limitadas, porque a sociedade humana ainda é uma sociedade baseada muito mais no curto prazo, pelo ciclo político, eleitoral e pelo ciclo dos negócios. Tá? Então, esse seria o terceiro ponto. O quarto ponto, que é um ponto mais geral, é toda uma introdução do princípio de maiorias no sistema ONU, o abandono total de qualquer princípio de consenso, que, por exemplo, um negócio absolutamente primário de déficit por exemplo, das convenções da ONU. Por que uma coisa da Convenção da Mudança Climática? Só vai produzir um mínimo comum denominador. Por quê? E mesmo assim de baixíssima eficácia, digamos, tá? Por quê? Porque tem que ser por consenso, digamos, tá? Então, o princípio de maioria é um princípio democrático e é um princípio de maioria qualificada segundo as proporcionalidades da importância dos países no sistema internacional. Tudo isto você tem que pensar em um sistema que já não é mais o sistema soberanista de 45, é um sistema pós-soberanista, que a realidade tecnológica, econômica, científica, de fluxos dos planetários hoje impõe, e já existe isso. O que não existe é a institucionalidade para isso, a governabilidade para isso, mas isto não é um mundo do futuro, este é um mundo que já existe hoje. Tá? Então, por isso esse princípio de
de leis, digamos, ou seja, de votação e de votação qualificada segundo a importância proporcional. E, por último, um quinto ponto que acho muito importante, porque isto vai implicar a criação de estruturas, uma tecnoburocracia, vamos dizer, global, digamos, tá? O fundamental é que essa tecnoburocracia possa ter transparência e accountability. Tá? Então, por isso que é fundamental uma instância de monitoramento para favorecer a transparência e a accountability dessa tecnocracia global. E nisso, sim, não há melhor coisa que uma espécie de conselho de transparência e accountability formado pela sociedade civil mundial, basicamente por organizações não governamentais, tanto de tipo social, filantrópica, quanto do tipo empresarial. São fundamentais, tá? Cuidado com as pessoas que pensam que o decisivo é só as organizações não governamentais que são assim, não lucrativas, digamos, tá? Inclusive porque elas também têm interesses específicos. As empresariais, obviamente, têm interesses particulares, digamos, tá? Então, essa é uma coisa fundamental, porque esse é um problema que nós temos em tudo aqui, que é a criação de uma tecnoburocracia mundial, que, ou seja, o desenvolvimento dela tem que tentar controlar, se não evitar, mas controlar ao máximo os processos de autonomização, de déficit de transparência, de accountability e demais, que certamente virão com a questão. E que a capacidade mobilizatória das ONGs, da sociedade civil mundial, e combinado com a mídia mundial, podem contrapesar as tendências para um excesso de poder desta coisa. Que na medida que você tem um deslocamento de poder da soberania do plano nacional para um plano global na área de governabilidade, porque, insisto, na área econômica esse deslocamento já aconteceu, digamos, tá certo? Ou seja, os governos nacionais têm que olhar permanentemente para os mercados, para o mercado global, têm que olhar, e isto não falo negativamente, é assim que o capitalismo democrático, mesmo que não esteja hoje levando para uma destruição, digamos, dos limites planetários, digamos, ou seja, ele é o sistema mais progressivo que a humanidade inventou, digamos, ou seja, não tem, neste sentido, não estou falando de mercado, como falam muitas pessoas, como se fosse um diabo, digamos, mas as questões ambientais é óbvio, e então, os limites planetários, muito mais ainda, é óbvio que são áreas onde o mercado falha inexoravelmente. A falha de mercado é algo assim como sustancial, constitutiva, em relação a problemas ambientais globais. Então, esta é uma questão, então, por isso que você precisa, o único modo de, precisamente, superar essa falha no mercado é através de instituições de governabilidade global, autoridade mundial. Então, finalizando, por causa de tudo isto, por causa do estado do sistema internacional, a Rio+20 não pode não produzir nenhum resultado significativo. Os agentes, os negociadores, toda a indústria de negociação em torno da Rio+20, que é uma indústria que se criou nos últimos 20 anos, que também tem problemas significativos em isso aí. Há vidas, carreiras em grande escala construídas só para discutir, tirar um parágrafo daqui ou de lá, digamos, ou seja, com baixíssima eficácia, pela característica constitucional do sistema como está hoje e seus limites. Essa conferência não tem possibilidade de sucesso. Não tem possibilidade de sucesso. Porém, os problemas que estão colocados, a discussão desses problemas, criam condições para que isso será uma necessidade cada vez mais imperiosa. E quando a conjuntura internacional pode mudar? Duas questões são chaves. A dinâmica política de Estados Unidos e de China. Isso é central para o futuro da humanidade. Então, em vez de vocês, muitos estudantes e demais, ver como foi a negociação que tiraram, aconteceu em New York, tudo, não. Olha na dinâmica política da China e dos Estados Unidos, tá certo? Então, isso é decisivo. E, obviamente, depois Rússia, China, Índia, Coreia do Sul, Japão, digamos, mas primeiro aquelas três. A União Europeia já é, no sentido reformista, se ela se degrada a União Europeia, isso é trágico para toda esta situação, porque então haverá uma reversão da capacidade de liderança, digamos, pós-soberanista e de governança global da União Europeia. Estados Unidos, uma coisa decisiva é, pelo menos, a vitória de Obama nas eleições, a vitória dos democratas nas duas câmaras, uma derrota forte do Tea Party, um partido republicano mais tradicional e menos o que emergiu da eleição de 2010, tá? Esses são fatores decisivos. Daí,
una Obama escolhendo problemas de governança global e de clima como centrais na sua agenda do segundo mandato. Tá? Tudo isso não é fácil, é muito difícil, mas não é impossível também, tá certo? São condições necessárias, não condições suficientes. O segundo é o avanço das forças reformistas globalistas contra as forças conservadoras estatistas na China. Tá? E aí há uma coisa decisiva sobre a história da humanidade que aconteceu nos últimos 2 meses. A derrota de Bo Xilai tem um papel decisivo na história da humanidade. Pouca gente aqui acompanha isso, está entendendo? O que aconteceu na cúpula do Partido Comunista Chinês no Sul é importantíssimo, gente. E pode ser de uma importância equivalente ao que aconteceu no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, por exemplo, em 1956, quando foi o processo de desestalinização. Tá? Então, tão importante no sentido de mudança de conjuntura, no sentido de que, claro, a China já está numa posição muito mais favorável que era a União Soviética em 1956, não me entendam mal nesse sentido. Então, há uma vitória de forças reformistas na China. Forças reformistas significa forças mais orientadas para um modelo de crescimento econômico mais equilibrado, mais baseado em consumo interno e menos em valorização, digamos assim, em exportação de manufatura barata e intensiva em carbono. Mais orientado, e isso já começou a mudança faz 4 anos, no sentido da decarbonização da economia e mais orientado no sentido da construção de governança global e não de resistência nacionalista a estruturas de governança global. Tá? Então, China então, o que acontece na China e Estados Unidos é o decisivo para a história da construção de governança ambiental global. Então, o foco não está aqui no Rio daqui a 2 meses, gente. Nem está em New York, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Me desculpem a visão tão diferente em um evento que está feito para a Rio +20, mas eu acho que estou honrando profundamente quem me convidaram, falando que eu, como pesquisador engajado, que tenho sido nesta temática por mais de 20 anos, ou seja, penso que é a realidade. Vocês veem que não é uma coisa, então, que insisto novamente, não é uma posição pessimista que vê o sistema fechado. Tá? É uma posição que vê o momento do sistema, a necessidade imperiosa da humanidade de transformar-se, mas por que neste momento não vai haver nenhum avanço significativo nessa agenda necessária? Muito obrigado.